Bom dia a todos. Então, começando aqui, primeiro de novo, bom dia a todos, né? Hoje, eu sempre começo pelo internacional, mas eu acho que, pensando na dinâmica de preço de ativo, o cenário externo está tão preponderante em relação ao Brasil que eu acho que hoje talvez seja o dia que eu menos fale de coisas domésticas, tá? Mas acho que o grande destaque do mês no nosso cenário foi essa alta de juros nos Estados Unidos, não da Fed Funds Rate, da taxa que o Banco Central americano coloca em si. Continua uma discussão se vai dar ou não uma última alta, então a gente teve uma série de discursos aí de membros do FONC que se discute se a gente já está onde o Fed gostaria em termos de juros, ou se precisa fazer mais um ajuste, né? Então a discussão é ou estamos lá ou estamos quase lá. E os preços de mercado refletem isso, né? Então, acho que a grande novidade acaba sendo o juro longo, ou seja, a gente olha de julho para cá, o juro de 10 anos nos Estados Unidos, ou o juro de 30 anos nos Estados Unidos, subindo quase 100 pontos, né? E o grosso desse movimento aí se dando no juro real, quando a gente olha para as TIPS. Quando a gente tenta decompor, aí tem dois métodos mais tradicionais, Kinwright ou ACM, para tentar ver o quanto que é prêmio de risco, o quanto que é expectativa de Fed Funds, aí um peso relevante de prêmio de risco, né? Então, o primeiro ponto é que não parece ser só uma questão da atividade americana hoje ou do que o Fed tem falado, ainda que esse movimento de alta de juros tenha se intensificado após a reunião do FONC e a divulgação do cenário ali da mediana das projeções dos 19 membros, colocando que o juro deve subir mais uma vez esse ano, para 5,5 para 5,75, e posteriormente ter só dois cortes no ano que vem. E aí, a julgar pela dinâmica, e mais cinco cortes de 25, ou 50 pontos de corte no ano que vem e 125 pontos de corte em 2025. Quando a gente olha para as projeções, a média do crescimento dos 3 anos no potencial em 1,8, o desemprego, uma média aí de 4,1, que é a Nairu, e a inflação em torno da meta. Então, por mais que o FONC não tenha mudado ali, os membros não tenham mudado qual que é a sua estimativa de juro de longo prazo, é fato que o juro girando em torno, com a Fed Funds em torno de 4,90 nos próximos 3 anos, em média, as coisas todas estão convergindo. Então, eu acho que dá espaço para essa discussão. Mas acho que o que aconteceu e o curioso é que esse processo de alta do juro longo ele ocorre exatamente quando a inflação vem dando sinais de convergência, né? Então, finalmente, os núcleos começam a girar abaixo de 3%. Um PCI Core agora saindo aí na semana passada muito favorável, e o Powell mesmo reconhece isso e fala, olha, a, a gente precisa de mais dados, a média de 3 meses está favorável, mas a gente precisa, por exemplo, olhar para uma média de 6 meses. Eu acredito que, a julgar pelo comportamento benigno que a gente espera da inflação americana nos próximos meses, até o final do ano, e a julgar pelo aperto de condições financeiras que a gente teve até o momento, seja via queda da bolsa, seja via alta do juro, eu acredito que o Fed não vá segurar essa opcionalidade até dezembro, mas hoje eu acho que o cenário majoritário é que ele não suba em dezembro, que ele já considere que está lá, principalmente pelo que aconteceu em termos de condições financeiras. Quem acompanha aqui há mais tempo deve lembrar que eu sempre achei que tinha uma boa chance de uma alta derradeira em dezembro, mas eu acho que esse movimento aí, à luz do que eu vejo para cenário hoje, sexta-feira a gente vai ter aí a divulgação do payroll, os dados do mercado de trabalho, que podem vir um pouquinho mais fortes do que o consenso, mas essa, pelo menos a sensação que eu tenho é que esse aperto de condições financeiras dá mais conforto para o Fed. E aí a discussão fica, uma vez que ele termine o ciclo, dê por encerrado o ciclo, ou vai declarar uma pausa, ele vai voltar a discutir altas ao longo do ano que vem? Acho que essa é a primeira discussão. No nosso cenário, ele vai segurar firme, aí, stick to the plan, de manter esses juros altos nesse patamar por um bom tempo. O que a gente vê agora?
justiça seja feita, foi um dado do varejo forte em julho, quando ninguém esperava e que colocou a economia num novo patamar. Agosto já foi mais moderado, tem a questão do nominal, da gasolina, mas enfim. Aquela recessão que se antecipava para o segundo semestre, uma recessão rasa, suave, tá com cara que não vai acontecer, né? A gente vai ter um crescimento bastante robusto aí do PIB no terceiro tri, e nada sugere que vai ter uma reversão disso no quarto trimestre. Ainda assim, eu não vejo uma reaceleração permanente, mas sim um ajuste de nível aí. Então, acho que o Fed não vai discutir ao longo do ano que vem alta de juros. Tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto diz respeito ao juro terminal. Então, tudo bem, o juro longo, né? Encerrado esse ciclo, quando que o Fed começa a cortar, para quanto vai cortar, para onde vai o juro e para onde vão esses 10 anos, 30 anos, esse juro longo, ou seja, esses juros longos mais altos, eles vieram para ficar, ou eles devem voltar, o nosso cenário base, eles recuam dos próximos meses, né? Essa é uma resposta que acho que todo mundo, inclusive os três gestores aqui, adorariam ter de forma assertiva, mas infelizmente eu não tenho. O que eu posso colocar é que, sim, eu acredito que há uma série de fatores que justifiquem a gente ter um juro mais alto nos Estados Unidos do que a gente tinha antes do Covid. Tá? Então, a deterioração fiscal claramente é um deles, não só no sentido de questionar se a sustentabilidade da dívida americana e os investidores pedirem um prêmio mais alto, mas a gente tem acompanhado ontem, pela primeira vez na história, o speaker da Câmara foi retirado, né, num voto de confiança, nem sei quais são os termos a se usar para o parlamento americano, uma vez que foi algo inédito, mas uma dificuldade muito grande de qualquer direção de sustentabilidade, de reversão dos estímulos fiscais já dados, sejam eles aí na forma de novos gastos ou principalmente no corte de impostos. Assim sendo, uma política fiscal permanentemente expansionista, ela demanda uma resposta monetária permanentemente mais apertada para se chegar no mesmo nível de inflação. É claro que isso é quase como uma explicação ex post para o movimento de juro que ocorreu, mas é algo que faz todo sentido que em algum momento se discutisse isso. Então, esses processos não costumam ser tão lineares, né? Então, nós temos componentes aí para imaginar um juro mais alto nos Estados Unidos, que a gente volte para onde girava o juro antes da crise financeira de 2008, sim, a gente tem aí uma série de fatores que justificam a gente voltar para o que era uma normalidade de juros, tá? Então, não digo o 30 anos girando em 5%, mas a gente tinha juros mais altos nos Estados Unidos. O Fed antes falava que a Fed Funds de longo prazo era 4,5%. Hoje fala que é 2,5%, e que parece, né, a julgar pelas próprias projeções, que não faz muito sentido. E aí, o terceiro ponto é a economia americana, independente de onde é o juro de equilíbrio, ela vai aguentar esse tranco, esse aperto de condições financeiras. Vale lembrar que em março, abril, apareceu uma série de reports falando que com uma Fed Funds de 10, com as Treasuries, com juros de 10 anos, aí girando entre 3,5 e 4, uma série de bancos não aguentaria aí nos seus balanços a reprecificação, uma eventual reprecificação de ativos. E aí a gente teve uma série de saques e todo aquele problema. Agora, com 5, eu acredito que o problema seja ainda mais grave, né? Então, fica aí também essa grande incerteza. De tudo isso, o que a gente tira, né? Primeiro, a não ser que a gente tenha que algo quebre logo, dado esse patamar de juro, eu acredito que a gente sim vai discutir, que a discussão de corte de juros nos Estados Unidos vai ser só uma discussão no segundo semestre do ano que vem. Mas eu acho que a moderação da inflação e do mercado de trabalho pode trazer algum alívio para a dinâmica recente de 10 anos. Não muito, mas pode trazer algum alívio. O segundo ponto principal, enfim, dada a incerteza dos drivers de alta, você sempre pode ter aí algum recuo, mas me parece aí que a gente deve. Hoje, o nosso cenário, pelo menos aqui, o cenário macro da XP Asset, trabalha com juros americanos mais altos. Tá? E quais são as consequências disso para os ativos de risco mundo afora e para o Brasil? Então, eu trago aqui a discussão para o Brasil para esses últimos minutos. O primeiro ponto é que, por sermos uma economia pequena e aberta, o juro americano de longo prazo, ele tem uma relação muito direta com os nossos juros longos, né? Então, por uma questão óbvia, se a gente tiver um juro parecido no Brasil e nos Estados Unidos, a preferência, assumo que seja para o investidor colocar o juro lá fora. Então,
Se o Banco Central não reage a essa nova dinâmica de juros de mercado, a gente tem um fluxo que tem um impacto na taxa de câmbio, tem um impacto na inflação e acaba forçando o Banco Central a agir. Então, o primeiro ponto é juros mais altos nos Estados Unidos permanentemente, significa juros mais altos permanentemente no Brasil, no México e no Chile. Tá? E aí, dada essa incerteza e força de movimento, qualquer cenário, qualquer discussão de aceleração de corte de juro no Brasil, quando a gente passa a rediscutir a taxa terminal, a Selic terminal, ela perde muita força no primeiro momento. Né? Então, e os preços de mercado já foram por aí. O Banco Central reforçando a mensagem aí de dar cortes, desculpa, de 50 pontos, dois cortes de 50 pontos nas últimas duas reuniões do ano. Uma hora, eu acho que uma hora esse movimento das treasuries aí vai ter que se estabilizar, então acho que o terminal aqui vai se estabilizar, acredito que a gente, quando eu olho para a curva de juros hoje, ela não é compatível com o nosso cenário macro de Brasil, essa Selic batendo aí, ficando entre 10,5 e 11, e assim permanecendo. Acho que as surpresas que a gente vem tendo de atividade no Brasil nada tem a ver com discussão de PIB potencial. Fiquei muito surpreso com o Banco Central, especialmente seu presidente, levantando essa discussão. Acho que não podia ter nada mais distante da realidade quando a gente olha o tamanho dos estímulos fiscais que foram dados, o aumento do Bolsa Família, do salário mínimo, do salário do servidor e a super safra, e a gente está discutindo que ninguém entende porque que o PIB está crescendo 3% esse ano. Então, acho que não podia ser mais claro porque que o PIB está crescendo 3% esse ano. Eu acho que na virada do ano, com dois novos diretores indicados pelo governo atual, que tem sim um perfil mais favorável a juros baixos por fatores não inflacionários e com uma atividade que não terá mais esses impactos do estímulo fiscal em termos de crescimento e nem da super safra, a gente deve ter uma safra super forte ano que vem, mas menor do que a desse ano, né? Então, pensar em crescimento tem que ser maior. Se ficar igual a safra super grande, a contribuição que vai ser super positiva esse ano passa a ser nula. Então, a gente acha que vai, e com os dados de arrecadação mais fracos, e com a frustração aí das metas fiscais e tudo mais, a gente acha que o Banco Central volta a ficar pressionado. E aí, com um novo patamar de câmbio, com um câmbio mais depreciado do que deveria se imaginar antes dessa reprecificação de juro americano, a gente vai sim poder rediscutir avanço no ciclo de corte. Seja acelerando para 75, que hoje, à luz do externo, parece menos provável, seja chegando mais perto da terminal, começar a eventualmente desacelerar, pode começar a cortar de 25 em 25. Mas a gente ainda acha que a Selic vai ficar abaixo do que está hoje precificada pelo mercado, e a inflação vai ficar mais alta do que o precificado pelo mercado, muito provavelmente, em função de todos os estímulos fiscais que eu acredito que não vão ser revertidos. Então, hoje, para fechar aqui minha parte, Estados Unidos, a gente acha que o Fed não sobe mais, tá? Então, e acha que a inflação que ele projeta de 3,7 para o núcleo deve vir mais baixo, deve ficar alguma coisa em torno de 3,5, 3,6, e por isso que a gente retirou do nosso cenário aquela alta derradeira, obviamente somado ao aperto de condições financeiras. Estados Unidos, o PIB continua crescendo um pouco, aí fecha o ano crescendo em 2%, o quarto trimestre desse ano contra o quarto trimestre do ano que vem. Mas aí a gente vê uma gradual desaceleração, a gente não vê nada demais, não. E quando a gente vem para o Brasil, PIB de 3% esse ano, de novo, a gente está mais bullish com a atividade Brasil há tempos, por causa da PEC da transição, dos 200 bi a mais de gasto, isso foi reforçado pela super safra e pelo afrouxamento de condição financeira, né? Então, assim como o Brasil piorou agora, né, as condições financeiras apertaram junto com todo mundo, falou-se muito de, poxa, que sucesso do arcabouço fiscal, mas a verdade é que a gente tinha melhorado na esteira de todo mundo também, tá? Então, a gente surfou a gente surfou uma onda e agora tomou o caldo junto com todo mundo. Nosso cenário é de uma inflação esse ano aí entre 4,5% e 5%, atualmente em 4,7%, com uma dinâmica mais favorável de alimentos, um crescimento do PIB aí em torno de 2,9%, 3%, a Selic fechando o ano em 11,75%. Para o ano que vem, a gente vê a Selic terminando o ano aí na casa aí entre 9,5% e 10%, mas com uma inflação mais pressionada, tá? Então a gente vê uma inflação entre 4% e 4,5%.
economia desacelerando aí para um PIB crescendo alguma coisa entre 1 e 1,5. Obviamente, uma incerteza enorme internacional nesse cenário, mas a gente vê no momento em que se estabilizam as coisas, a gente vê uma rediscussão, com a atividade desacelerando aqui, uma rediscussão aí de para onde vai o juro no Brasil. E se quebrar lá fora alguma coisa, se a gente tiver uma grande crise aí em função desse novo patamar de juros, claro que num primeiro momento vem um estresse, mas a gente também trabalha que aí o Banco Central aceleraria ainda mais esses cortes, tá? Então aqui é essa a nossa cabeça. Grande incerteza, mas o principal driver de tudo agora é o juro americano. E no que puder, acabei não falando muito de fiscal e tudo mais, mas a minha visão é que tudo que é de idiosincrático Brasil, foi muito pior. Tá? Então, as surpresas vão sendo negativas em termos de policy. Acho que a única coisa que eu acho que é digno de nota se destacar, é a intenção do governo de discutir e pagar os precatórios atrasados, que é um grande absurdo, e acho que isso merece ser destacado como positivo. Então, essa é a minha parte inicial aqui de Brasil. Fico à disposição para as perguntas. Um abraço a todos.